Além de serem considerados dois dos melhores atacantes do mundo atualmente, Kylian Mbappé e Sadio Mané são dois famosos atletas que já ganharam muito dinheiro ao longo de suas brilhantes carreiras. Mas você já parou para pensar qual deles vive uma vida mais luxuosa? Nesse vídeo você vai assistir uma batalha acirrada entre Kylian Mbappé versus Sadio Mané. Então, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Carros. Os dois atletas possuem dinheiro mais que suficiente para usufruírem de belos carros, mas qual dos dois será que possui a coleção mais luxuosa? Sadio Mané, por exemplo, possui em sua garagem um Range Rover Evoque, um SUV compacto de luxo produzido pela marca britânica de automóveis Land Rover. O interior do veículo é igualmente impressionante, com acabamentos em couro de alta qualidade e tecnologia avançada. E para usufruir desse belo carro, pode ser necessário desembolsar mais de R$280 mil, dependendo do modelo. Ele também foi clicado com um Audi Q7, um SUV versátil de direção esportiva equipado com motor V8 bastante potente para o uso no dia a dia. E para se ter uma ideia de preço, um veículo desse modelo 0 km pode chegar a custar cerca de R$330 mil. Durante sua chegada na cidade de Munique, Sadio Mané também andou em um Audi e-tron, um belo SUV totalmente elétrico com autonomia de bateria para mais de 430 km. Já o interior do veículo é espaçoso e luxuoso, com assentos de couro e acabamentos de alta qualidade. E não é à toa que para adquirir um carro desses pode ser necessário desembolsar mais de R$350 mil. Outro veículo da mesma empresa que ele tem em sua coleção é um Audi RS7, um carro esportivo de luxo, sendo que o atual modelo é um dos mais potentes da linha de veículos da marca. O veículo é equipado com um motor V8 biturbo que produz uma potência impressionante de 600 cavalos, sendo capaz de acelerar de 0 a 100 km em apenas 3,6 segundos e atingir uma velocidade máxima de 305 km por hora. E para adquirir esse veículo no modelo mais equipado, pode ser necessário desembolsar mais de R$710 mil. O jogador também já foi visto dirigindo o Mercedes AMG G63, um super Jeep da Mercedes bastante robusto e espaçoso, e apesar do grande tamanho, o veículo é bem potente, sendo equipado com um motor V8 biturbo que produz uma potência incrível de 577 cavalos, sendo capaz de acelerar de 0 a 100 km em apenas 4,1 segundos e atingir uma velocidade máxima de 240 km por hora. E é por tudo isso que esse SUV de luxo pode chegar a custar mais de R$920 mil nos modelos mais recentes e equipados. Subindo mais o valor, Sadio Mané já foi fotografado algumas vezes com o seu Bentley Continental GT, um carro super sofisticado da conceituada marca de automóveis de luxo Bentley. O interior do veículo é deslumbrante, com acabamentos de primeira linha, além de, claro, ser equipado com um motor super potente capaz de ultrapassar facilmente os 300 km por hora. E para aqueles que desejam ter um carro como esse, é preciso desembolsar algo em torno de R$1 milhão. Kylian Mbappé, por sua vez, não fica para trás. Ele já foi visto saindo de um Volkswagen Tiguan, um SUV com design moderno cujo preço dos modelos mais novos e completos chegam a custar até R$200 mil. O jogador também já postou fotos em um Volkswagen ID4 Cross, um veículo 100% elétrico com design futurista. O carro é equipado com uma bateria que lhe permite ter autonomia para mais de 500 km, podendo chegar a custar até R$260 mil. Ele também já postou uma foto saindo de um Audi que parecia ser do modelo A6 Avant, um veículo com design de perua que os modelos mais recentes custam por volta de R$300 mil. Subindo o preço, ele já foi visto em uma Mercedes que parecia ser do modelo GLE, um SUV de luxo capaz de oferecer muito conforto e segurança. E para se ter uma ideia de preço desse carro, existem modelos mais novos que chegam a custar por volta de R$415 mil. Subindo o preço, o jogador possui um Volkswagen Multivan, um veículo ideal para quando ele quiser se locomover com mais espaço e conforto,
tendo seu preço estimado em aproximadamente R$450 mil. Ainda mais caro, Mbappé foi visto em um Volkswagen Touareg, outro SUV da marca alemã ainda mais robusto e espaçoso. Não sendo à toa que para se ter um desses pode ser necessário investir mais de R$570 mil nos modelos mais recentes. Outro veículo super confortável que o francês possui é um Mercedes-Benz Classe V, um enorme carro capaz de oferecer muito espaço e ergonomia para todos os seus passageiros. E para usufruir desse confortável carro do Mercedes, pode ser necessário investir até R$780 mil. E apesar de Kylian Mbappé não possuir carteira, diversas fontes especulam que ele seja dono de uma Ferrari SF90 Stradale, um dos carros mais rápidos fabricados pela Ferrari. O veículo é equipado com um supermotor V8, capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 2,5 segundos, conseguindo atingir a velocidade máxima de inacreditáveis 340 km por hora. E talvez seja por isso que um novo pode chegar a ultrapassar a cifra dos R$3 milhões. E se Mbappé realmente for dono desse carro, ele ganha esse round. Ponto para ele. Imóveis. Na hora de investir em bons lugares para morar, os dois atacantes gostam de usufruir de muito conforto. Mas qual dos dois será que possui os imóveis mais caros? Sadio Mané, por exemplo, cresceu na humilde aldeia de Bambali, que fica no interior de Senegal, nas proximidades do rio Casamance, onde a maior parte das moradias são modestas. Hoje, Sadio Mané é dono de uma grande residência na região, onde vive toda a sua família, sendo este o local em que fica quando visita a aldeia. Sabe-se também que o jogador é dono de uma mansão no bairro Allerton, que fica em Liverpool, na Inglaterra. Apesar de não se haver registros oficiais do imóvel do jogador, as fotos em seu Instagram sugerem que se trata de uma residência sofisticada, repleta de comodidades para o craque viver com muito luxo. E segundo algumas fontes, a casa foi comprada por R$10 milhões. Especula-se também que ele tem uma casa em Mallorca, na Espanha, além de ter se mudado temporariamente para a casa de Thiago Alcântara, em Munique, assim que mudou de clube. Enquanto isso, Mbappé possui residências bem mais luxuosas. Algumas fontes especulam, por exemplo, que ele já morou em um apartamento de luxo com vista para a famosa Torre Eiffel, na cidade de Paris, capital da França. O imóvel do jogador era nada mais nada menos que um apartamento duplex em um dos prédios mais sofisticados do bairro. E pelo fato do AP do jogador ficar no último andar, com certeza deveria lhe proporcionar uma vista espetacular para a cidade, o que é possível se ter uma boa noção olhando registros de coberturas que ficam localizadas nessa mesma região. E baseado no preço dos aluguéis de outras propriedades vizinhas, é possível se ter uma noção do quanto o atacante pagava para morar ali. Segundo algumas fontes, Mbappé precisava desembolsar algo em torno de R$200 mil todos os meses. Nas redes sociais, Mbappé já compartilhou com o público alguns registros dentro de sua residência. De acordo com o que foi mostrado, é possível ver que a decoração da casa é baseada em tons neutros e cremes com acabamentos clássicos em madeira que parecem ser bem luxuosos. Acredita-se que há no imóvel até uma piscina para o jogador relaxar. E segundo foi noticiado na mídia, o jovem atacante investiu quase R$50 milhões para adquirir essa propriedade. Ou seja, quando se trata de imóveis, Kylian Mbappé ganha facilmente. Ponto para ele. Luxos. Os dois astros do futebol possuem dinheiro mais que suficiente para usufruírem de muito luxo, mas qual deles será que possui os gastos mais exagerados? Quando Mbappé foi assinar seu contrato com o PSG, por exemplo, o jogador exigiu ter um jato particular para usar quando quiser, algo que, apesar de ter sido negado, isso não impediu que ele alugasse por conta própria aeronaves supermodernas. Entre as aeronaves utilizadas pelo jogador está, por exemplo, uma do modelo Bombardier Challenger 350, uma das aeronaves mais utilizadas em voos corporativos do mundo. O interior da aeronave é bem elegante e confortável, ideal para atender às necessidades do craque francês. E para desfrutar de todo esse luxo, pode ser necessário desembolsar cerca de R$36 mil por apenas uma hora de voo. Já para servir o jogador, o clube concordou em pagar para ele uma equipe pessoal que inclui um motorista particular, um guarda-costas e até um assistente pessoal sempre à sua disposição, um mimo que custará quase R$173 mil todos os meses. Já na hora de andar bem vestido, ele também não parece gostar de economizar. Mbappé já foi visto com diversos relógios caríssimos, como o Rolex Yachtmaster de R$70 mil, Millennial Pink Hublot Big Ben de R$108 mil, Hublot Big Ben Sang Bleu 2 de R$120
125 mil reais, Hublot Spirit of Big Ben King Gold em 18K de 220 mil reais, Hublot Big Ben Único Red Sapphire de 460 mil reais e até um Hublot Ray-Ban Watch de inacreditáveis 490 mil reais. Sadio Mané, por sua vez, nunca foi flagrado usufruindo de luxos tão exagerados, sendo visto no máximo com um Casio F91W de 100 reais e o seu mais luxuoso, o Rolex Datejust, de 123 mil reais. E pelo fato de Mbappé usufruir de uma vida muito mais luxuosa, ele ganha esse round. Ponto para ele. Doações. Os dois jogadores de futebol gostam muito de ajudar as pessoas mais necessitadas, mas qual deles será que já fez as doações mais generosas? Mbappé, por exemplo, veio de uma origem humilde e por isso ele gosta de fazer doações bem generosas. Para se ter uma ideia, quando ele tinha apenas 19 anos de idade, após vencer a Copa do Mundo de 2018, ele resolveu doar nada mais nada menos que todo o dinheiro que ele ganhou para a caridade. Segundo algumas fontes, o atacante francês recebia cerca de 110 mil reais por jogo e ganhou mais de 1 milhão e 700 mil reais de bônus por vencer a competição, o que totaliza mais de 2 milhões e 400 mil reais. E acredite se quiser, mas foi essa quantia que ele doou para a Premier Scholars, uma associação que organiza eventos esportivos para crianças com deficiência. Já durante a pandemia, Mbappé continuou ajudando os mais necessitados, tendo inclusive criado uma fundação chamada Inspired by KM, a qual prometeu ajudar muitas crianças a realizarem seus sonhos. Sadio Mané, por sua vez, também já doou centenas de milhares de reais para construir escolas, mesquitas e hospitais em sua cidade natal, Bambali, e em outras partes do Senegal também. Para se ter uma ideia do tamanho das doações do jogador, ele já chegou a doar cerca de 3 milhões e meio de reais para financiar um hospital em sua cidade natal. Já para ajudar as pessoas a se sustentarem, Sadio resolveu doar todos os meses 380 reais por mês para cada família na sua cidade natal de 2.000 pessoas. Um valor que, apesar de ser baixo, é equivalente a um salário para um cidadão senegalês que recebe um salário mínimo. Além de tudo isso, Sadio Mané também é embaixador da Right to Play, uma organização internacional sem fins lucrativos com a missão de capacitar crianças vulneráveis. Sadio tem colaborado muito com a organização sem fins lucrativos para proporcionar igualdade e empoderamento a meninas e mulheres no Senegal, aumentando a conscientização sobre a importância dos jovens terem acesso a oportunidades de esporte e educação. E por já ter feito doações maiores, Sadio Mané ganha esse round. Fontes de renda. Além de ganharem muito dinheiro como jogadores de futebol, eles também possuem outras boas fontes de renda. Mas qual dos dois será que se destaca mais no mundo dos negócios? Sadio Mané, por exemplo, sabe-se que em 2019 ele tornou-se sócio da PayDunia, uma empresa de tecnologia financeira sediada no Senegal que oferece serviços de pagamento online para indivíduos e empresas. Na época, Mané chegou a dizer que estava orgulhoso de apoiar uma empresa senegalesa que está ajudando a melhorar o acesso aos serviços financeiros em toda a África. Além disso, ele também possui uma linha de roupas chamada SM10, que é comercializada em Senegal e em outros países africanos. Mas sem dúvidas, a maior fonte de renda de Sadio Mané, além do futebol, vem através da publicidade. Isso porque ele se tornou uma espécie de celebridade conhecida no mundo inteiro, o que acabou gerando o interesse de diversas empresas em investir em sua imagem. Entre as marcas que já investiram no jogador estão, por exemplo, a Nike, a Western Union, a Tribus, a Pepsi e a EA Sports. Já sua principal patrocinadora é a empresa New Balance, uma das maiores empresas de calçados e vestuários esportivos dos Estados Unidos. Embora os detalhes financeiros específicos do acordo não tenham sido divulgados publicamente, é provável que a cifra gire na faixa dos milhões de reais. Para se ter uma noção do valor desses contratos, algumas fontes estimam que com todos os seus patrocinadores, ele possa chegar a ganhar cerca de 35 milhões de reais por ano apenas com os endossos. Mbappé, por sua vez, também possui fontes de renda bem parecidas. Pelo fato de ser considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo e uma das maiores promessas da nova geração do futebol, o jovem virou uma espécie de celebridade conhecida no mundo inteiro. Nas redes sociais, por exemplo, ele é um dos jogadores de futebol mais seguidos do mundo. Somente no Facebook ele conta com
15 milhões de seguidores, mas é no Instagram que Mbappé realmente se destaca, possuindo mais de 65 milhões de pessoas que lhe acompanham diariamente, um número tão alto que lhe torna a pessoa mais famosa da França, ficando na frente de outros grandes jogadores de seu país, como Karim Benzema, Antoine Griezmann, Paul Pogba e Zidane. E é claro que, por ser tão famoso, Mbappé consegue ganhar muito dinheiro se associando e divulgando diversas empresas. Entre as marcas para o qual o atacante já fez publicidade estão, por exemplo, Oakley, Christian Dior, PlayStation 5, Hugo Boss, FIFA, entre muitos outros. Somente sendo embaixador da relojoaria de luxo suíça Hublot, por exemplo, estima-se que Mbappé receba por volta de 8 milhões de reais por ano. Já sendo patrocinado pela empresa de produtos esportivos Nike, algumas fontes dizem que o seu contrato gira em torno de 25 milhões de reais anuais. Estima-se que, somando todos os seus patrocínios, ele receba algo em torno de 78 milhões de reais por ano. Nada mal, não é mesmo? E por possuir contratos mais robustos de publicidade, Kylian Mbappé ganha esse round. Ponto para ele. Fortuna. Sendo considerados dois dos melhores atacantes do mundo atualmente, é claro que eles já ganharam muito dinheiro em suas carreiras, mas qual deles conseguiu acumular o maior patrimônio líquido? Sadio Mané, por exemplo, teve o seu salário crescendo conforme ele se destacava dentro de campo e o seu nome ficava cada vez mais conhecido na mídia esportiva. Para se ter uma ideia dos seus rendimentos, na época em que ele jogava no Southampton entre 2014 e 2016, algumas fontes estimam que o seu salário era considerado relativamente modesto em comparação com os salários dos principais jogadores da Premier League. Embora o valor exato do seu salário no Southampton não seja divulgado publicamente, estima-se que ele tenha recebido cerca de 1,7 milhão de reais por mês. Isso significa que seu salário anual no Southampton seria de aproximadamente 20 milhões de reais. E apesar de não ser um grande salário para um jogador de futebol do nível dele, é importante lembrar que Mané ainda era relativamente jovem e pouco conhecido na época. Mas foi jogando pelo Southampton que ele se tornou uma estrela em ascensão, marcando muitos gols importantes e chamando a atenção de outros clubes. Já a sua transferência para o Liverpool Futebol Clube em 2016 foi uma das transferências mais caras da história do clube, o que indica o potencial e o valor que Mané tinha como jogador. Desde então, seu salário aumentou significativamente e ele se tornou um dos jogadores mais bem pagos do clube. Embora o valor exato do salário de Mané não seja divulgado publicamente, estima-se que ele recebia cerca de 4,3 milhões de reais por mês, o que significa que seu salário anual era superior a 50 milhões de reais. O salário de Mané no Liverpool reflete o seu valor como jogador de futebol de classe mundial. Desde que se juntou ao clube, ele se tornou um dos jogadores mais importantes do time, marcando gols decisivos e ajudando a equipe a conquistar importantes títulos, como a Liga dos Campeões da UEFA e a Premier League. Atualmente jogando pelo Bayern de Munique, Sadio Mané vive no auge de sua vida financeira, com um salário capaz de causar inveja em muitos companheiros do time. Sendo a principal estrela do clube alemão, ele possui disparadamente o maior salário da equipe, com fontes estimando que ele receba quase 10 milhões de reais por mês, o equivalente a quase 120 milhões de reais por temporada. Um valor tão alto que lhe coloca entre os 15 jogadores de futebol mais bem pagos do mundo. E apesar de ninguém saber exatamente o valor da fortuna que Sadio Mané acumulou durante toda a sua carreira, algumas fontes estimam que atualmente ele possui um patrimônio líquido de aproximadamente 250 milhões de reais, um valor que tende a crescer muito nos próximos anos. Mbappé, por sua vez, também teve seu salário crescendo exponencialmente ao longo dos anos. Para se ter uma ideia de seus rendimentos, quando ele tinha por volta de 17 anos de idade e jogava no Mônaco, por exemplo, estima-se que ele possuía um salário que girava na faixa dos 470 mil reais por mês, ou então mais de 5 milhões e 500 mil reais por temporada, o que, apesar de ser um excelente salário para um jogador tão jovem como ele, está muito longe da quantia que ele recebe atualmente. Após sua transferência para o Paris Saint-Germain, o salário de Kylian Mbappé se multiplicou dezenas de vezes, para hoje atingir um patamar que o coloca na lista dos jogadores mais bem pagos do mundo, ficando em quarto lugar atrás de grandes nomes como Neymar Júnior, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Segundo algumas fontes, o atacante recebe um salário somado aos bônus por desempenho que chega a quase 145 milhões de reais por temporada.
E se juntarmos a quantia que ele recebe com seus patrocínios, a quantia ultrapassa a bagatela de 200 milhões de reais por ano. E tudo indica que esse enorme rendimento só tende a aumentar. Isso porque, segundo especialistas em futebol, Kylian Mbappé está no topo do ranking dos jogadores mais valiosos do mundo, sendo estimado em cerca de 180 milhões de euros, equivalente a quase 1 bilhão de reais. E apesar de ninguém saber exatamente qual é o valor de sua fortuna, algumas fontes estimam que ele já tem acumulado um patrimônio líquido que gira em torno de 780 milhões de reais. E por ter uma fortuna muito maior, Kylian Mbappé ganha facilmente esse round. Ponto para ele. No final dessa batalha temos 1 ponto para Sadio Mané contra 5 pontos para Kylian Mbappé, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo a sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos.